Por mais de um século, acreditamos compreender o enigma de Machu Picchu. Ruínas silenciosas, erguidas no topo de uma cordilheira, vistas como símbolo máximo da genialidade inca. Seria um retiro real, um centro espiritual ou um refúgio militar? A cada geração, novas interpretações foram lançadas sobre aquelas pedras, mas todas giravam em torno de uma ideia central, que o local foi escolhido apesar de sua dificuldade. O que ninguém imaginava é que, em 2025, um grupo de cientistas viria a expor algo que reverteu essa lógica por completo. A descoberta não apenas reescreveu o que sabemos sobre o Império Inca, mas levantou uma questão ainda mais desconfortável. Até que ponto realmente entendemos os segredos guardados por essas montanhas? O narrador observa. Durante décadas, os historiadores sustentaram hipóteses confortáveis. Machu Picchu, o refúgio sagrado, isolado do mundo por necessidade espiritual. Ou talvez um capricho político, um palácio suspenso nas nuvens para reforçar o poder de Pachacútec, o imperador que expandiu o império a dimensões colossais. Mas nenhuma dessas teorias conseguia explicar a estranheza fundamental. Por que escolher um lugar tão inóspito, tão difícil de acessar, tão improvável para erguer uma cidade? A descoberta de 2025 chegou como uma fissura no próprio solo da narrativa oficial. Uma equipe de geólogos, utilizando tecnologias que antes pareciam pertencer apenas à ficção científica, revelou que Machu Picchu não foi erguida apesar das condições adversas. Foi construída justamente por causa delas. As montanhas que pareciam um obstáculo, na verdade, ofereciam vantagens ocultas, invisíveis à primeira vista. O que parecia insensatez, tornou-se lógica estratégica. É aqui que a história começa a mudar de cor. Por séculos, imaginamos os incas como mestres da pedra, artesãos incomparáveis capazes de moldar rochas maciças com precisão milimétrica. E isso é verdade. Mas o que raramente se considerou é que talvez eles tivessem, além da técnica manual, um entendimento quase intuitivo da geologia. Talvez não nomeassem falhas tectônicas ou descrevessem placas continentais, mas sabiam enxergar o invisível. O narrador se detém em um detalhe: o posicionamento da cidade. Quem já esteve em Machu Picchu sabe da sensação de estar em um precipício suspenso, com rios rugindo centenas de metros abaixo. Não havia estradas que ligassem diretamente o sítio a outros centros populacionais, nem grandes áreas de cultivo para sustentar trabalhadores. É como se o local desafiasse a lógica da sobrevivência. No entanto, as recentes pesquisas mostraram que exatamente ali, no coração da montanha, cruzam-se duas falhas geológicas gigantescas. Uma espécie de X gravado na rocha, imperceptível para os olhos comuns, mas fundamental para os incas. Essas fissuras, reveladas por sensores, imagens de satélite e até tecnologia de detecção de partículas cósmicas, mudaram a narrativa. Elas não eram ameaça, eram oportunidade. O solo partido fornecia blocos de granito já fragmentados, perfeitos para serem encaixados nas paredes sem argamassa. As falhas subterrâneas conduziam água fresca até a superfície, alimentando fontes que sustentaram a vida em meio ao isolamento. E, como se não bastasse, essas mesmas linhas funcionavam como drenos naturais, impedindo que chuvas torrenciais destruíssem a cidade com deslizamentos. O narrador não esconde a perplexidade. Enquanto o mundo moderno acreditava que Machu Picchu havia sido erguido em desafio à natureza, os incas, séculos atrás, haviam enxergado uma parceria invisível. Eles escolheram um lugar não por sua beleza ou imponência, mas por sua utilidade prática, ainda que envolta em espiritualidade. Há um detalhe perturbador nessa revelação. Quando o explorador Hiram Bingham apresentou Machu Picchu ao mundo em 1911, ele descreveu a cidade como um mistério monumental. Para ele, parecia improvável que uma civilização sem metalurgia avançada tivesse dominado uma geografia tão hostil. Essa visão eurocêntrica persistiu por décadas, reforçando a imagem dos incas como exóticos e misteriosos. O que os dados de 2025 demonstram é que não havia nada de racional naquela escolha. Ao contrário, havia ciência, método e estratégia. Mas isso levanta uma questão que paira como sombra. Se só agora compreendemos o que estava diante de nossos olhos, quantos outros segredos ainda estão escondidos nas cordilheiras? O narrador respira fundo. A cada camada revelada, Machu Picchu deixa de ser apenas ruínas fotogênicas para turistas e se torna um manual vivo da relação entre humanidade e natureza. Cada bloco de pedra encaixado sem argamassa é mais do que arquitetura. É uma prova de que os incas não apenas sobreviveram nos Andes, eles os decifraram. E, no entanto, ainda falta entender a dimensão mais profunda dessa descoberta. Porque, para os incas, não existia separação entre técnica e espiritualidade.
O mesmo solo que oferecia pedra e água era também a morada de divindades. Para eles, a montanha não era um recurso, era uma entidade viva, uma guardiã que oferecia presentes, mas exigia respeito. É nesse ponto que a história começa a se expandir além da engenharia e entra em um terreno mais complexo, o das crenças, dos mitos e da forma como os incas interpretavam a própria existência diante da natureza. Para entender a magnitude dessa revelação, é preciso enxergar o mundo como os incas enxergavam. Para eles, não havia fronteira entre o prático e o sagrado. A água que brotava de uma fenda não era apenas recurso vital, era presente de Pachamama, a Mãe Terra. As montanhas, chamadas apus, não eram massas de rocha sem vida, mas entidades com consciência e poder. Cada colina, cada rio, cada pedra carregava um espírito que precisava ser respeitado. Construir em um local como Machu Picchu não significava desafiar os deuses. Significava entrar em acordo com eles. O narrador deixa clara a dualidade. De um lado, a engenharia impecável que manteve a cidade de pé por séculos em um terreno instável. De outro, a espiritualidade que transformava cada obra em ato de devoção. Quando os incas moldavam blocos de granito e os encaixavam sem argamassa, não estavam apenas solucionando problemas arquitetônicos. Estavam realizando um gesto ritual, integrando a pedra da montanha ao destino de seu povo. Essa simbiose é talvez o ponto mais instigante da descoberta de 2025. Porque a ciência moderna revelou como as falhas geológicas forneceram pedra, água e drenagem. Mas a visão inca vai além. Para eles, esses elementos não eram vantagens frias e matemáticas. Eram sinais de que aquele local havia sido escolhido pela própria natureza. Em outras palavras, Machu Picchu não foi apenas projetada em cima de linhas tectônicas. Ela foi erguida em um campo espiritual que unia os deuses à engenharia. Há algo de desconfortável nessa reflexão. O mundo contemporâneo, acostumado a separar razão e fé, olha para Machu Picchu e tenta classificá-la como templo, fortaleza ou palácio. Mas e se fosse tudo isso ao mesmo tempo? E se a chave para compreender sua verdadeira essência não estivesse em escolher um único rótulo, mas em aceitar a fusão de mundos que nossa mentalidade ocidental insiste em separar? O narrador se questiona: o que de fato enxergamos quando olhamos para Machu Picchu? Um destino turístico, uma maravilha arquitetônica, um símbolo de resistência cultural? Ou estamos diante de algo mais profundo, que ainda não sabemos decifrar? Essa tensão entre o visível e o invisível acompanha toda a história da cidade. Durante séculos, as estruturas estiveram cobertas pela vegetação, quase apagadas do tempo, até que o século XX as revelou ao mundo. Agora, mais de 100 anos depois, outra revelação nos obriga a mudar a perspectiva. Machu Picchu não é apenas o que aparece nas fotografias ou nos relatos de guias. Sua verdadeira engenharia está escondida sob os pés, e sua verdadeira alma está escondida em crenças que não sabemos mais acessar por completo. É nesse ponto que a descoberta recente ganha contornos filosóficos. O alinhamento entre falhas geológicas e construções não é apenas um dado técnico. É o símbolo de como uma civilização inteira compreendia sua posição no mundo. Eles não se viam como senhores da natureza, mas como parceiros dela. Não havia arrogância na escolha do local. Havia reverência. E talvez seja isso que explique sua durabilidade. Enquanto impérios modernos desmoronaram sob o peso de sua própria ambição, Machu Picchu permanece, não porque desafiou a montanha, mas porque a escutou. Esse é o segredo que os cientistas só agora começam a perceber, mas que os incas já sabiam há séculos. O narrador deixa uma pausa. Há algo perturbador no fato de que, com toda a nossa tecnologia, demoramos 500 anos para compreender um conhecimento que foi transmitido de forma oral, ritual e intuitiva. Isso levanta uma questão incômoda: o quanto ainda subestimamos a sabedoria de povos antigos? E, mais ainda, o quanto continuamos cegos ao que está diante de nós, apenas porque não se encaixa em nossas categorias modernas de ciência e religião? Machu Picchu, portanto, não é apenas um monumento histórico. É um espelho. Ele reflete nossa dificuldade em aceitar que o ser humano pode unir técnica e espiritualidade, razão e mito, estratégia e fé em uma mesma obra. Talvez seja por isso que nos fascina tanto. Porque, no fundo, ela nos obriga a encarar a própria fragilidade de nossa visão de mundo. E quando caminhamos por aquelas escadarias estreitas, observando as paredes encaixadas com precisão impossível, talvez não estejamos apenas visitando ruínas. Talvez estejamos tocando uma linguagem perdida, um código inscrito na pedra que nos lembra de algo essencial. Não existe separação absoluta entre nós e a terra que pisamos. O narrador conclui, mas não entrega respostas fáceis. Machu Picchu permanece como mistério, não porque seja indecifrável,
mas porque cada resposta abre uma nova camada de perguntas. Se o que descobrimos em 2025 é verdadeiro, então o que mais permanece oculto nas cordilheiras, esperando para ser revelado? E mais, estamos preparados para aceitar essas respostas, caso elas contrariem tudo o que acreditamos saber sobre civilizações antigas? O silêncio das montanhas talvez seja a única resposta. E é justamente esse silêncio que continua a atrair olhares, teorias e inquietações. Machu Picchu não é apenas o que pensávamos. Talvez nunca tenha sido.